Fala, rapaziada, Jandefute na área mais uma vez, né? Desculpem a demora, né? Confesso que eu tava tentando bolar um conteúdo, né? Até porque tava um pouco atrasado com respeito a falar com vocês sobre alguns acontecimentos, né? Inclusive, vamos lá, tabela detalhada da Série B, que já saiu, né? As primeiras rodadas aí, o Sport estreia dia 20, vai ser fora de casa contra o Amazonas, enfim. Mas o papo aqui é sobre outra coisa, é polêmico, o papo é polêmico. Bom, já eu venho vendo nos últimos dias, com a empolgação do título pernambucano do Sport e também com a empolgação da classificação do Sport diante do Ceará, eu venho vendo alguns dias alguns criadores de conteúdo e também jornalistas, né, tentando fazer uma medição de comparação entre Mariano Sosso e Enderson Moreira em alguns aspectos. Eu discordo desse tipo de comparação, porque eu acho que Enderson Moreira teve a sua virtude, mas também teve seu defeito. E o Mariano Sosso tem a sua virtude, mas também tem o seu defeito, porém, em situações diferentes. Mas aqui nesse vídeo eu vou trazer um grau de comparação, já que estão insistindo tanto nessa pauta. Vou dar a minha opinião, pegando ponto a ponto o que um e o outro fizeram nos seus trabalhos, de bom e de ruim também. Beleza? Deixa o like aí e depois da vinheta a gente volta. Fala, rapaziada, vocês aí que estão ligados aqui no canal Jandefute, né? Agradeço a cada um de vocês. O canal tá chegando perto da marca aí dos quase 4K. Então eu peço a vocês que continuem aí curtindo, compartilhando o meu conteúdo, né? Tô chegando aí na casa dos 3.300 inscritos. Então, para chegar a 4K, fazer o canal chegar a 4.000 inscritos, peço com a colaboração de vocês, continuem compartilhando também, compartilha para os grupos de WhatsApp, aliás, WhatsApp, né? Para os grupos aí no Facebook também, enfim. E quem quer, vamos dizer assim, dar uma ajuda para o canal, né? Para eu poder ter outros acessórios aqui, né? Porque o banner, vinheta, essas coisas foi com vocês também, né? Apesar de a Ralph Baterias me ajudar bastante, tá? Mas, e vem mais sorteios por aí, vale lembrar, o crescimento do canal também é baseado em vocês e os sorteios estão chegando aí para que vocês consigam também ganhar mais prêmios. Enfim, vamos falar agora desse assunto polêmico, né? Rapaz, é difícil quando a gente compara um trabalho que já se findou, que já foi consumado, e outro que está em andamento. Quer um exemplo disso? Vamos lá. Esse vídeo ele pode perder total validade se o Mariano Sosso conseguir ganhar uma Copa do Nordeste. Se o Mariano Sosso conseguir fazer essa história, ninguém vai lembrar do Enderson Moreira. Ninguém mesmo. O Mariano Sosso vai entrar para a história como o primeiro técnico gringo a conseguir esse feito. Então, sem sombra de dúvidas, o técnico Mariano Sosso já fez história, né, com o título pernambucano. Depois de 65 anos, um técnico estrangeiro consegue um título pelo esporte, mas também tem a questão do Mariano conseguir a Copa do Nordeste, o tão sonhado tetra. Então, é difícil fazer esse tipo de comparação, mas a imprensa e a mídia pernambucana e os criadores de conteúdo do esporte estão batendo nessa tecla direto, né? Eu vejo também Luiz Heitor, um abraço para ele, faz também. Então, assim, eu vi muitas pessoas comparando tais coisas. Mas vamos lá. Vou trazer aqui primeiro o ponto de vista de Enderson Moreira. Nem adianta os meus haters falarem que não, ele vai falar que Enderson foi melhor que não sei o que. Não. Não adianta nem falar isso, porque nesse mesmo canal aqui, eu fiz hashtag fora Enderson Moreira. Eu falei no fim perto da reta final da Série B que tinha que mandar o Enderson Moreira embora. Eu fiz pelo menos uns 4 vídeos falando mal de Enderson Moreira aqui,
porque de fato não tinha mais clima para ele. Então não tinha como eu defender Anderson Moreira, não. Agora, e eu não estou mentindo, só é procurar aqui no canal. Lá para 5 meses atrás, 6 meses atrás, vocês vão achar. Mas, cara, vamos lá, vamos ser sinceros. Eu vi muitos amigos meus dizerem que o Anderson Moreira pegou uma moleza, um esqueleto já pronto do time do Sport. E eu discordo pra caramba disso. Porque se você botar pra lembrar aí, o elenco que ficou é uma porcaria. O elenco que deram pro Anderson Moreira, que ficou do ano anterior, é muito ruim. Fabinho, tinha o Wanderson, tinha o Sabino muito mal, abaixo do nível, né? Você tinha o Wagner Love jogando sozinho, o Juba, que era um bom jogador, mas funcionava, vamos dizer, metade dos jogos, tentava ajudar ali, mas quando tirava esses caras, quando o Juba não jogava, quando o Cariús, por exemplo, que foi uma boa contratação com o Anderson Moreira, quando tirava o Wagner Love, o Jorginho, que foi uma boa contratação também na época, quando tirava esses jogadores, o elenco sentia bastante. O banco de reservas era Gabriel Santos, Wanderson, né? Labandeira, pelo amor de Deus. Então esse time era horrível. O time só tinha algumas peças boas, né? Então falar que não, o Anderson Moreira pegou uma coisa pronta, negativo. O Anderson Moreira teve que tirar sangue, né, do time, teve que tirar leite de pedra desse time ainda, mesmo o time tendo uma espinha, entre aspas, toda mastigada, de um elenco fraquíssimo. Então assim, o elenco do Anderson Moreira, se você for botar em termos de qualidade, o Anderson Moreira só tinha Cariús, Wagner Love, Jorginho e Juba. Acabou-se. Aí você... Não, vou dar uma colher de chá. Já falei 4, né? Thierry, né? Acabou-se. Não tinha. Eu vou acrescentar só porque também a temporada do Ronaldo foi muito boa. Foi o melhor volante do Sport no ano do Anderson Moreira aqui. Então, 6 jogadores. 6 jogadores de qualidade. De qualidade. Então, o Anderson tinha só isso. 6 jogadores de qualidade. O Sport depois trouxe Michel Lima, fraquíssimo. O Sport depois trouxe outros jogadores fraquíssimos. O Diego Souza chegou aqui na mão do Anderson Moreira. Não mostrou para que veio. Veio em fim de carreira, muito pesado. Inclusive, o Anderson Moreira levou uma porrada, né, da imprensa na época, que falava-se que ele estava vetando o Diego Souza de entrar em campo, e o próprio Diego Souza desmentiu na época. Então, assim, em termos de elenco, o Anderson trabalhou para fazer esse elenco girar redondinho. E foi o melhor trabalho do Anderson nos últimos 2 anos, vamos dizer assim. O melhor trabalho dele foi no Sport. Se você botar na balança aí, Bahia, horrível, né? Se eu não me engano, ele também chegou a figurar no Ceará também, foi fraco também. Enfim, o Anderson Moreira não conseguiu fazer um trabalho mais sólido, mas fez até um trabalho sólido até o tempo que ficou aqui, faltando uns 2 meses para ser demitido, ele piorou. Então, assim, o Sport com o Anderson Moreira, né, conseguiu em 66 jogos, estou dando os números frios, 66 jogos, o Sport conseguiu 39 vitórias, 19 empates e 12 derrotas. 39, 16, 12 derrotas. Então, assim, o Anderson Moreira conseguiu ter pelo menos mais de 67% de aproveitamento, mas depois, como eu disse no início do vídeo, conseguiu piorar o trabalho dele com algumas teimosias. Uma delas era Fabinho esticado pela direita também, muitas vezes. Isso era muito ruim para o time do Sport.
e a falta de criatividade do time. Mas o Sport conseguiu fazer muitos gols na temporada, golear muita gente. Sendo que tem um porém. A diferença para mim dos dois. Vou chegar depois do Mariano Sosso, logicamente, né? O Anderson Moreira, ele teve que conduzir uma crise interna mediante a duas coisas que aconteceram na gestão dele. Uma, a perca da Copa do Nordeste dentro de casa de forma injusta. O Anderson Moreira fez o Ceará de brinquedo na Ilha do Retiro, onde afunilou o goleiro Richard na barra, foram várias bolas na trave, o time engoliu o Ceará na Ilha do Retiro. Infelizmente, aquele time do Anderson Moreira, além de fraco, era incompetente. Esse time não conseguia fazer a bola entrar muitas vezes em proporção, né? E até irônico, um time que fez mais de 100 gols também perdeu mais de 100 gols. Era horrível a quantidade de gols que o time do Anderson Moreira perdia em campo. Então, ele também teve que lidar com isso. Perdeu o título em casa de forma injusta, onde era para ele ser campeão. Foi o melhor time do campeonato, mas não conseguiu o título, e o Ceará foi campeão até com uma campanha menor do que a do Sport, porque foi nos pênaltis. E também aquele jogo do São Paulo. E os dois jogos estão na conta do Juba. Os dois jogos. O jogo contra o São Paulo, o Sport de forma triunfal faz 3-1 no Morumbi e leva a decisão para os pênaltis. E nos pênaltis o Juba faz aquilo que a gente já lembra aí e pensa, né, de forma ruim, né, o que aconteceu. Então, o Anderson teve uma crise muito grande para administrar com aquele time mequetrefe. E aí ele passou a ser alvo, porque ele passou também a minar alguns da imprensa. E aí ele começou a falar da imprensa, que de fato ele não mentiu e falou a verdade, da imprensa, e muitos da imprensa que falavam mal do trabalho do cara e minavam o esporte. Quer um exemplo disso? Vocês estão vendo, vocês assistem, não sei se vocês assistem, Aderval Barros, que é o coveiro, né, de Pernambuco e tal, um cara que é gigantesco aqui no cenário da mídia pernambucana. Ele está tendo muitas polêmicas com a torcida do Sport, porque o Sport vem de um título e uma classificação muito grande e muito boa diante do Ceará, que é uma baita equipe também. E ele desceu o sarrafo nos dois âmbitos, tanto no título quanto também na classificação. E é isso, ele só simboliza cada vez mais, muito mais claro, a imprensa. Então o Anderson Moreira foi inocentado com o tempo, quanto vocês estão vendo o que a mídia está fazendo. Não digo geral, total mídia. Eu digo uma boa parte. Então o Anderson passou a ser alvo da mídia. Então tudo que acontecia de ruim no esporte, a imprensa jogava para a culpa do Anderson Moreira. E ele começou a se irritar com isso aí e passou a ter um embate. Mariano Sosso nunca vai ter isso aí. Isso é outra comparação. O Mariano Sosso nunca vai passar por isso. Porque ele é gringo, ele é um técnico que a torcida vai ter paciência e principalmente o costume é diferente. A forma, você vê qual foi o vídeo que a galera da imprensa fez elogiando Anderson Moreira no seu auge aqui ano passado, fazendo videozinhos íntimos, legais, né, descontraindo. Eu não lembro. Mas com o Mariano Sosso, que é um cara legal, que é um gringo que gosta de ser camarada com toda a imprensa, vai ter. Então, isso já é outro ponto que a gente também tem que entender. O Mariano Sosso tem mais tempo de cobrança, menos cobrança para trabalhar. Ele tem mais paz para trabalhar do que o Anderson Moreira. Vamos falar agora do lado positivo, né? Vamos para o Mariano Sosso agora. O Mariano Sosso chega aqui, né? Segundo o gringo aí nos últimos anos no esporte, e aí já chega com um grau de desconfiança, o torcedor não sabe o que vai se dar, mas vamos e convenhamos que qualquer treinador gringo que vir para o esporte, a torcida vai ficar, primeiro, ressabiada, mas também curiosa para saber qual trabalho ele vai fazer. De nenhum momento, ninguém da torcida vai detonar um treinador gringo, até porque não tem para quê
e não tem como detonar um treinador gringo. Inclusive, quando o Anderson foi contratado, muitos foram contra a contratação dele e detonaram o trabalho dele. Ele ganhava de goleada e sofria críticas. Não vem nem dizer que é mentira que a gente viveu isso aqui, tá? Mas enfim, Dalpozo também viveu isso. Mas enfim, o Mariano Sosso, ele chegou e começou a trabalhar, mas de trabalhar com costumes de formas diferentes, o time, a formatação do time de forma diferente. Até hoje está sendo, vamos dizer assim, perguntado por alguns da imprensa como é que funciona, como é que vai funcionar esse time dele, na mão dele, coisa e tal. E tem muitas dúvidas de como vai se proceder mais à frente na Série B esse time do Mariano Sosso, inclusive. Mas vamos lá. Olha o elenco do Mariano Sosso. Eu esqueci de citar mais 2 nomes no time que tinha em mãos o Anderson Moreira. Felipe e o Edinho. 2 jogadores abaixo do nível. Abaixo do nível. O Edinho não está mais no time, o Felipe foi renovado, né? Então assim, velho, eu contei 7 jogadores de qualidade no time que o Anderson tinha. Vamos contar quantos jogadores de qualidade o Mariano Sosso tem? Começando pelo goleiro, Kaique França, baita goleiro. Já mostrou que é pegador de pênalti também, até porque mesmo pegando só um pênalti, foi em todos os pênaltis nas cobranças. Vai pegar mais pênaltis mais à frente. Lateral esquerdo. O Filipinho não é um lateral esquerdo, mas ele é um ala muito bom, um jogador passador e cruzador de bola na área, e também tem uma boa batida de fora da área, já provou isso, né? Pedro Lima, jogador muito bom na base do Sport, é um jogador que tem uma ofensividade muito grande e tem, sem dúvidas, um dos melhores futebols na categoria, por isso que joga na seleção brasileira, mas precisa melhorar na marcação, mas é um bom jogador, um jogador que tem grande futuro. Thierry e Castan, uma boa dupla de zaga. O Castan terminou a Série A do ano passado como um dos melhores zagueiros, com menos vazado. E o Thierry é o capita, o nosso capita que já está aí fazendo história no esporte, com 3 títulos na bagagem. Já contei em uma mão. Barleta, excelente ponta direita, um cara que também cai pelo lado esquerdo, tem uma boa habilidade, boa saída na linha de fundo ali, 1 para 1, muito interessante, e um jogador que faz gols. Romarinho, um jogador que estava até um pouco adormecido na carreira lá no Fortaleza, mas chegou aqui, já meteu gols e assistências. O Romarinho está contribuindo bastante para esse time do Mariano Sosso. Gustavo Coutinho, goleador nato, último artilheiro da Série B. Jogador que está contribuindo muito. Aí vem Zé Roberto, baita jogador, interessante, um cara que flutua de falso 9, mas é um cara que também dentro da área dá trabalho, é um cara que vem contribuindo para assistências, inclusive no time do Sport, armando contra-ataque, inclusive belíssimo cruzamento para o Titi Ortiz deixar na cara do gol, o capita fazer o gol da vitória diante do Ceará. Fabrício Domingues, já tem 10. Fabrício Domingues, baita jogador, jogador interessante, né? Gosta de cair pela lateral direita também, mas é um cara que joga mais na avançado e também age de volante. Tem um bom desarme, é um jogador que é polivalente. Vamos para mais um? Vamos para mais um. Deixa eu captar a mensagem. Fábio Matheus. Vou aumentar a contagem do Anderson, hein? Vou para 8. Fábio Matheus jogou ano passado também. Fábio Matheus, belíssimo volante, volante que está aí sendo visto no mercado, jogador que tem qualidade. Já estamos em 11-8. Aí você vai para Titi Ortiz, jogador interessante, jogador que vem de Libertadores, de Sul-Americana, é um jogador que dá dinâmica ao time quando entra no segundo tempo. Sem sombra de dúvidas, um jogador com grande bagagem para o Sport. Inclusive o Sport ganhou uma quebra com o Grêmio. O Grêmio estava atrás do Titi Ortiz. Inclusive foi notícia e tudo, mas ele veio para o Sport. Rapaz, entende?
Já tá 12 jogadores contra 8. Então, eu tô só resumindo que o time do Sport de Mariano Souza é muito melhor do que o time que tinha o Anderson Moreira. E olhe que esses 8 do Anderson, a gente só pode dizer que tem um diferencial mesmo. Tem um diferencial mesmo. 3. Jorginho, Love e Juba. O resto são bons jogadores. Ponto. Já esses caras de agora, vou acrescentar mais um, o Lucas Lima. Cara, sem sombra de dúvidas, o Lucas Lima é um jogador essencial para esse time do Sport e vem numa boa passagem aqui no Sport. Então, já vai para 13-8. Então, assim, esse é um primeiro ponto positivo do Mariano Souza conseguir fazer um trabalho bom, com mais louvor aqui no Sport. Mas vamos lá. Ele não chegou e aprontou, não, mas ele tem peças de reposição. É muito melhor você ter um Tite Ortiz no banco do que um Edinho. É muito melhor você ter um Zé Roberto no banco do que um Gabriel Santos. É muito melhor você ter um Lucas Lima do que ter, sei lá, um jogador da base, um Paulinho na base no segundo tempo. Então assim, velho, entende a diferença que a galera de forma desleal faz para comparar entre Anderson Moreira e o Mariano Souza? E aí eu já disse desde o início do vídeo aqui, o Mariano Souza ele já fez história, mas ele pode fazer uma história muito maior do que o Anderson. Porque se o Mariano for demitido daqui para a Série B, ou na Série B mesmo, ele vai cumprir o mesmo período ali, a mesma coisa, bem dizer, que o Anderson cumpriu ali, né? Mas que foi o título pernambucano. Os dois ganharam a mesma coisa até agora. E possivelmente se o Mariano chegar à final e não for campeão. Mas se ele for campeão, esquece. Esse vídeo já tem que ser esquecido em termos de comparar uma coisa com a outra. Até porque o Mariano pode mais à frente também pegar a mesma crise que o Anderson Moreira pegou. Que eu acho também que essa crise tem a ver também com a torcida do Sport estar desgastada com os 3 anos na Série B. Então a torcida do Sport quer respostas, né? Do Yuri Romão, da sua diretoria, da sua gestão. A torcida do Sport merece respostas. Enfim, então o Mariano Souza tem um jeito peculiar de trabalhar, o Anderson tinha outro. O Mariano tem aí vamos para os defeitos. O Mariano, ele tem um time que se atira muito, mas não se preocupa tanto com a defesa. E quando se preocupa, deixa de jogar um pouco, como a torcida do Sport já está acostumada. O time do Sport indo para cima, o time do Sport desenvolvendo um grande papel, sendo um incentivador do time do Mariano Souza, e o time do Sport é ótimo de ver jogar. Agora, vamos lá. O Anderson Moreira, ele sabia montar uma boa defesa e sabia sair para o jogo. Era muito modesto para atacar. Mas o time funcionava também. Da mesma forma que perdia gols, também funcionava. Mas também funcionava lá atrás. Inclusive a gente ganhou jogos interessantes que não podia tomar tantos gols e não tomava. Foi tomar gols ali, eu acho que na base de soberba também. Eu acho que o Sport tomava gols na base da soberba. A gente vai ganhar de qualquer jeito esse time aí porque a gente é melhor. E aí o Sport acabava perdendo. Exemplo, pro Ituano, aqui na ilha. Aquele jogo da Ponte Preta parecia também uma soberba, uma desatenção também da defesa do Sport naquele jogo. Mas já o Mariano Souza toma por causa do sistema de jogo. É um sistema totalmente ofensivo. E aí, quando vai levar de calças curtas, pego de calças curtas, fica difícil. Então, de fato, existem os dois panoramas, né, do time dos dois. Mas, sem sombra de dúvidas, o Anderson pegou uma dificuldade maior do que o Souza. Falar que o Souza pegou uma dificuldade maior, eu não acho. Olha a qualidade dos dois times. Enquanto o Yuri Romão deu, bem dizer, 12, 13, 14 jogadores de qualidade, o único jogador ruim, cara, aliás, os dois únicos jogadores ruins desse elenco, aliás, ruins mesmo, porque nem o Felipe é isso de ruim. O Felipe tá no lugar errado, mas ruim ele não é não. Ele tem um bom passe, mas de ruim mesmo, ruim, Arthur, Kaique e Pablo, os dois únicos. Já no time do Anderson tinha vários, Gabriel, Wanderson,
Dinho, tinha uma cacetada de jogadores ruins e fracos. Labandeira, vários. Enfim, eu acho que esse é meu ponto de vista. De fato, o Anderson Moreira fracassou no final ali do seu trabalho no Sport, não merecia ficar mais, não tinha como mais, o clima estava muito pesado. Eu acho que foi tudo culpa também da imprensa, minou o trabalho dele, porque ele começou a bater na imprensa, então a torcida caiu na onda da imprensa também, e com isso, o grupo de cobra criadas que o Sport tinha, minou também o trabalho do cara, e ele também se minou com as teimosias dele, e isso fez com que o Anderson Moreira sofresse. Outra coisa também, né? O Anderson Moreira não pegou o melhor momento do Alan Ruiz. Já o Mariano Sosso pegou. O melhor momento do Alan Ruiz está sendo na mão do Mariano Sosso. Beleza, tem a ver com o esquema tático, né? A forma como o treinador bota o jogador. Mas muitas vezes o clima, o ambiente do time não ajuda. E de fato, aquele time do Anderson Moreira, os jogadores não ajudavam nem a pau a forma como conduzia-se o trabalho. E aí, o fim de tudo a gente já sabe, né? Então, assim, Mariano Souza, espero que continue fazendo um bom trabalho. Eu acho que o trabalho dele já pode ser pontuado como um bom trabalho. E logo em seguida, a gente vai ver o que é que vai dar aí nesse trabalho final do Mariano Souza nessa trajetória no esporte, beleza? Dá tua opinião aí, eu preciso da tua opinião sobre isso.